Cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te convidar, você que tem aí perto de você a sua Bíblia. Vamos estar lendo Carta aos Romanos, capítulo de número 8. Vamos estar lendo do versículo 26, do verso 26 até o verso de número 39. Carta aos Romanos, capítulo 8, do verso 26 ao verso 39. Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou; aos que chamou, a esse também justificou; aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palavra de Deus para o meu e o teu coração. Irmãos, esse capítulo 8 de Romanos é um capítulo que eu gosto bastante, aonde nós aprendemos aqui acerca dos cuidados de Deus para a nossa vida. E o primeiro cuidado que eu vejo é o cuidado do Espírito Santo para conosco. Porque Paulo, ele diz que da mesma maneira o Espírito Santo, ele ajuda nas nossas fraquezas. Porque muitas das vezes nós não sabemos clamar, pedir como convém, mas o próprio Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas das vezes nós dobramos os nossos joelhos, quantas das vezes muitas das vezes nos falta a palavra, muitas das vezes nós não conseguimos orar direito, muitas vezes nós não conseguimos clamar, mas é nessa hora que nós podemos contar com o auxílio do bendito Espírito Santo. Quando eu e você nós não sabemos como orar, quando eu e você nós não sabemos, aleluia, colocar as palavras diante de Deus, nós temos o Paracletos, nós temos o ajudador, nós temos o Espírito Santo, e o texto sagrado diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia. Ele está junto diante de Deus, aleluia, e ele está, aleluia, em você, ele habita em você. E o Espírito Santo que perscruta, que sonda todas as coisas, o Espírito Santo que sonda o meu e o teu coração, ele sabe todas as coisas, tudo aquilo que eu e você nós necessitamos, e ele chega até a presença do Pai, aleluia, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, querido. Então você não está sozinho nessa jornada, você tem um intercessor, você tem um ajudador que é o Espírito Santo, é ele, aleluia, que intercede por mim e por ti. Até mesmo uma lágrima ele entende, até mesmo uma lágrima ele decifra. Sabe por quê? Porque ele conhece o teu coração. E nesta noite, aleluia, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o versículo 27 diz que aquele que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos.
Então aquele que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito. Ele examina o meu e o teu coração nessa hora. Ele está sondando o meu e o teu coração. Ele está vendo as tuas preocupações. Ele está vendo as tuas ansiedades. Nesta hora, Deus, aleluia, Ele está vendo, aleluia, tudo aquilo que está preocupando você. E Ele te entende, aleluia. E Ele está nesse mesmo momento intercedendo junto ao Pai, aleluia, para mim e por ti. Porque nós somos os santos hoje. Nós somos a igreja dele na terra hoje. E eu gosto bastante do versículo 28. Paulo declara aqui, ele diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então entenda algo. Ele diz sabemos. Paulo, ele sabia muito bem disso. E eu e você, igreja do Senhor, nós temos que saber também. Ele usa essa palavra, essa expressão, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então é algo que eu e você temos que saber, é algo que eu e você nós temos que conhecer, que todas as coisas, veja bem, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Está dizendo que todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas são o tempo de tribulação. Todas as coisas são as lutas. Porque o nosso Deus, ele é especialista em transformar luta em vitória. Em transformar, aleluia, a perseguição, aleluia, em vitória para a nossa vida. O nosso Deus, ele é poderoso e ele é especialista em pegar a circunstância contrária e transformar em vitória para mim e para a tua vida. É quando nós achamos que não tem mais, aleluia, remédio para aquela situação. É quando nós achamos que nós estamos perdidos, que Deus, ele usa até mesmo das adversidades, das coisas contrárias, para estar abençoando um filho seu, para estar abençoando o seu povo na face da terra. Aleluia, eu vejo isso acontecendo na vida de José, quando todos acharam que José estava acabado os sonhos dele, quando todos os irmãos de José acharam que vendendo ele como escravo, os sonhos tinham terminado, tudo estava acabado. Deus estava trabalhando na história daquele moço. Deus, ele usou a circunstância contrária, Deus usou, aleluia, o calabouço, Deus usou a prisão para colocar José na posição que já de antemão ele havia prometido. Então, mesmo as adversidades não puderam atrapalhar o projeto de Deus na vida daquele moço. Da mesma forma eu digo para ti, isso que nós estamos passando hoje não pode atrapalhar a marcha de Deus nessa terra, meu irmão. Glória a Deus. Podem fechar as portas da igreja, mas jamais fecharão a nossa boca. Eu dizia isso para a pastora hoje à tarde. Verdade. Pode estar lá portas fechadas, mas aqui lá é um prédio. A igreja somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja, e jamais pode calar a nossa voz. Oh, glória a Deus. Abraçure me canta lamasteia andalamanaias. Então entenda uma coisa, tudo vai contribuir para o teu bem. Paulo diz, sabemos. Só que quantos crentes hoje que não sabem disso? Quando vem um momento de aperto, já se desespera. Quando vem uma luta, já se desespera. Quando vem uma dificuldade, muitos até mesmo, não vou mais para a igreja, não vou mais servir a Deus, eu estou servindo a Deus, eu só estou levando pancada, eu estou servindo a Deus, mas só coisa ruim que está acontecendo na minha vida. Eu digo para ti nessa noite, querido, no mundo tereis aflições, disse Jesus, mas ele próprio disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Nós não estamos isentos de passar por tribulação, mas nós temos que entender que o nosso Deus, ele é especialista para pegar uma circunstância contrária e transformar, aleluia, aquela circunstância em bênção na minha e na tua vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E ele diz no verso 29, porque aqueles que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o maior projeto de Deus na minha e na tua vida, você sabia disso? Glória a Deus.
que Jesus, ele foi glorificado através do quê? Do seu sofrimento. Jesus, ele adquiriu um nome que é sobre todo nome só depois que ele passou pela cruz. Quantas pessoas hoje que querem honra para a sua vida, quantas pessoas hoje que querem glória, mas eu pergunto, você quer cruz? Porque é necessário primeiro passar pela cruz. A cruz, ela vem antes do trono. Antes da coroa de glória vem a coroa de espinhos. É isso que eu e você nós temos que entender. Que antes, aleluia, da vitória vai vir a provação. Antes da vitória vai vir as lutas. Então nós devemos estar percebidos quanto a isso. Mas o maior projeto de Deus para mim e para a tua vida está dizendo que aqueles que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Veja bem, Ele te conheceu na eternidade. Antes mesmo que você fosse formado, Deus já te conhecia. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, meu irmão, minha irmã, Deus, ele já te conhecia, Deus, ele já te observava. Ele disse isso para o profeta Jeremias: Jeremias, antes, aleluia, que fosse formado, eu já te conhecia, estando tu no ventre da tua mãe, eu já tinha te separado por profeta. Ou seja, Deus, na sua presciência, ele sendo onisciente e conhecedor de todas as coisas, ele já me conhecia, ele já te conhecia. E o projeto de Deus para a nossa vida é fazer de mim e de ti a cada dia mais parecido com o Filho dele, com o Senhor Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Isso é ser cristão, querido. Ser cristão é carregar as marcas de Cristo. Aleluia. Ser cristão, querido, não é viver uma religiosidade. Ser cristão é viver uma vida de renúncia. Ser cristão é passar pelo sofrimento glorificando a Deus. Ser cristão é atravessar o deserto tendo a certeza que Canaã é logo ali. Ser cristão, querido, é ter a certeza que a luta vem, mas que a vitória será muito maior, aleluia, do que todas as coisas que nós estamos passando hoje. Labraçura e me canta lamanaias. Aleluia. Então entenda que o maior projeto de Deus para mim e para a tua vida é fazer de você parecido com Cristo. É fazer você parecido com o homem de Nazaré. O maior projeto de Deus é para que o mundo olhe para nós e venha declarar: olha, aquele homem, ele se parece com Jesus, aquela mulher, ela se parece com Jesus, ele tem a mesma atitude que Jesus, ela tem a mesma atitude que Jesus. Mas o que é que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo, aleluia, uma igreja que perdeu o seu testemunho cristão. Aleluia, os ímpios têm batido na igreja, os ímpios têm falado mal da igreja. Por quê? Porque nós temos deixado de ser luz, nós temos deixado de ser sal, nós não temos refletido a glória de Cristo para esse mundo, nós não estamos refletindo a imagem do nosso Jesus. Mas o projeto de Deus para mim e para você é que eu e você venhamos fazer a diferença nesses dias de hoje, aleluia. É que você seja luz dentro da tua casa, é que você seja luz no meio da tua família, é que você seja luz lá no teu trabalho, homem, é que você seja luz lá no teu lar, mulher, para a vida do teu esposo que ainda não conhece a Deus. Esse é o projeto de Deus, aleluia. Quando ele olhar para mim e para ti, quando as pessoas olharem para mim e para ti, venham ver a imagem de Jesus refletida em nós. Aleluia. Xerecalamassuri me canta lamassore becanda lamachaias. Ori alamassuri me canta lamaias. E Paulo continua: e aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja a declaração dele no versículo 30, irmãos. Aos que predestinou, ele também chamou. Aos que chamou, ele nos justificou. Ele imputou a justiça de Cristo em nós. Ele pegou a justiça do Filho dele e imputou sobre nós. A dívida foi paga. A declaração de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi tetelestai, está consumado, a dívida foi paga. Olha, a humanidade tem livre acesso de chegar agora até mim. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, lá para Sorecanda, dando a mim e a você a liberdade de a qualquer momento entrar no Santo dos Santos, através do
do sangue de Jesus Cristo. Ele te chamou para perto dele, ele te escolheu, ele te justificou e ele também nos glorificou. Aleluia. Glória a Deus. Você tem a glória de Deus habitando dentro de ti, Aleluia. através do Espírito Santo que lhe foi dado. Glória a Jesus. Temos, pois, esse tesouro em vaso de barro, a fim de que a excelência seja toda de Deus, diz Paulo. O Espírito Santo é a maior riqueza que eu e você nós temos para a nossa vida. Mas ele faz aqui uma pergunta para mim e para ti. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que quantas das vezes nós nos esquecemos disso, meus queridos irmãos? Quantas das vezes nós nos esquecemos justamente disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que você acha que Deus está alheio, que Deus não está vendo tudo o que está acontecendo? Jesus. Uma das mais coisas que eu falo para Deus em oração, eu digo: Senhor, o Senhor permitiu, o Senhor está no controle de tudo, nada escapa do controle das tuas mãos, então eu estou descansado no Senhor, porque as rédeas da minha e da tua vida estão na mão de Deus. Mas ele está perguntando: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se o mais precioso que Deus tinha, ele entregou por amor a mim e a você. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele pegou o seu Filho amado, ele pegou o seu Filho unigênito, aleluia, o bem mais precioso que ele possuía, e ele entregou por mim e por você na cruz do Calvário. Então, se ele deu o maior bem, que era Jesus, como ele não vai dar para você essa vitória? Como ele não vai dar para você essa cura? Como ele não vai dar para você essa porta aberta, meu irmão? Glória a Deus. Está dizendo: como não nos não dará também com ele todas as coisas, se ele já deu o mais precioso, que era Jesus? Só que quantas das vezes nós nos esquecemos disso? Versículo 33: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quantas das vezes Satanás ele quer nos acusar? Quantas das vezes Satanás, aleluia, ele quer acusar você na sua mente, de te lembrar das coisas do passado, coisas que já ficaram para trás. E eu pergunto nessa noite: até quando você vai ficar dando ouvido a Satanás? Se você já confessou, se você já deixou o teu pecado, já foi lançado no mar do esquecimento, então você não tem que ficar dando ouvido para Satanás. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que é Deus quem nos justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Só que muitas das vezes, irmãos, nós emprestamos os nossos ouvidos para Satanás ficar nos acusando do nosso passado. E existe uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que quando Satanás vier acusar você do teu passado, lembra a ele qual será o futuro dele, que é no lago de fogo. Aleluia. É Deus que me justifica, é Deus quem te justifica. Então quando vier esse pensamento, você diga: Satanás, você está repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque, aleluia, Jesus, ele já pagou, aleluia, pelo meu pecado. Jesus já me justificou, aleluia. Nenhuma acusação há sobre os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Aleluia, Jesus. Veja, irmãos, que é todo um processo. Ele te conheceu, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Querido, entenda que Deus tem o melhor para mim e para ti. Deus tem o melhor para mim e para você. Versículo 34 diz: quem os condenará? Quem os condenará? É uma pergunta. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Preste atenção na última parte, na parte B. E também intercede por nós. Você tem a intercessão do Espírito e você tem a intercessão do Filho. Também intercede por nós. Quem os condenará? Se é Ele quem morreu por mim e por você. Jesus, ele fez uma grande declaração. Ele disse: olha, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aleluia.
Está dizendo, ele disse acerca das suas ovelhas: olha, toda ovelha que o Pai me deu, ninguém pode arrebatar da minha mão. O Pai que me deu, Ele é maior do que todos. Oh, glória, aleluia. Santo Deus. Então, querido, não tem acusação, não tem, aleluia, nada que possa me separar, te separar da presença desse Deus glorioso. Aleluia, Jesus. Porque você tem a intercessão do Espírito Santo, você tem a intercessão do Senhor Jesus Cristo. Quando o diabo quer me acusar, quando o diabo quer te acusar, Jesus, aleluia, Ele assentado à destra do Pai, Ele disse: olha, eu derramei o meu sangue por ele, Pai, essa acusação já não vale mais, eu já paguei o preço na cruz do Calvário, e Satanás, ele tem que bater em retirada. Aleluia. Aleluia, Jesus. E Ele diz aqui: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Eu pergunto: quem pode nos separar do amor de Cristo? Como eu disse, pode nos separar de corpo, mas em espírito estamos unidos. Em espírito estamos aqui unidos no mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em ti. E nós estamos aqui unidos numa só fé, no nome que é sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Então não tem tribulação, não tem perigo, não tem fome, não tem nudez, não tem o perigo da espada. Pelo contrário, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque o próprio Paulo diz que nós fomos reputados, por amor dele, como ovelhas para o matadouro. Mas ele declara no versículo 37: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Sobretudo você é mais do que vencedor. Aleluia. Você é mais do que vencedor no desemprego. Você é mais do que vencedor na hora da doença. Você é mais do que vencedor na luta. Você é mais do que vencedor na prova. Você é mais do que vencedor passando no deserto. Você é mais do que vencedor, aleluia, sobre todas as coisas. Por quê? Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, Jesus. E ele vai dizer aqui, olha, nem principados, nem potestades, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Nada pode te separar da presença dele, queridos. Nada. A morte não pode. Por quê? Quando eu e você morremos, nós compramos passagem para voltar para casa. Não pode separar. Aí nós vamos ver ele face a face. Nada pode te separar. Nada pode separar. O perigo não pode separar. A fome, a dificuldade não pode separar. Porque o que Deus espera da sua igreja hoje, querido, como eu estou dizendo, é um tempo de quebrantamento, é um tempo de nós como igreja nos humilhar, é um tempo de nós como igreja reconhecer, aleluia, que nós somos falhos. É tempo da igreja brasileira se voltar para o Senhor, é tempo da igreja brasileira pedir perdão pelos seus pecados, é tempo da igreja brasileira, que somos nós, estar clamando pela misericórdia de Deus. Não é tempo, aleluia, labraçuri me canta lamanaia, de nós estarmos ocupados com outras coisas. É tempo de nós buscarmos a presença desse Deus. Deus te chamou para isso, Ele te escolheu para isso, Ele deu a você do Espírito Santo. Não é tempo mais de você se preocupar com riqueza, meu irmão, não é tempo mais de você se preocupar com nada terreno, mas é tempo de você erguer os olhos aos céus. É tempo de eu e você fazermos assim como o apóstolo Paulo diz ali em Colossenses 3: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Glória a Deus, aleluia. Quantos crentes, irmãos, buscando as coisas da terra somente? Quantos crentes que já perderam a esperança? Quantos crentes que a tribulação já impediu ele da presença de chegar na presença de Deus? Quantas pessoas voltando as costas para o Senhor, querido? Mas nós temos a maior presença, que é a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Aleluia. E nada pode nos separar dele. Eu não sei o que você está passando aí, mas eu digo para ti nessa noite: Deus vai te dar força para que você passe por essa hora difícil. Eu creio, Deus.
Deus. Deus vai te dar força, meu irmão. Deus vai pegar na sua mão. Ele está segurando nas suas mãos, aleluia, e atravessando você no meio desse deserto. Deus está segurando nas mãos, das nossas mãos. É Ele que é o Senhor da igreja, é Ele que é o cabeça da igreja, é Ele, aleluia, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós vivemos, nós movemos, nós existimos, tudo é por causa dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele a glória para todos sempre, amém. Deus, aleluia. Todas as coisas é por Ele e para Ele, querido. Então entenda uma coisa. Não importa o que você está atravessando hoje, nada pode te separar da presença dele. Aleluia. Não se esqueça disso. Você tem um intercessor, você tem o Espírito Santo, é Ele que te ajuda nas fraquezas, é Ele que quando você não sabe orar, Ele intercede por você. Você também tem a ajuda do Filho, do Senhor Jesus Cristo, é Ele que está também assentado à destra do Pai, intercedendo pela sua igreja, intercedendo por mim, intercedendo por ti. Então você não está sozinho, como eu sempre digo, você não é órfão, você tem a ajuda de Deus, você tem um Pai que vela por ti, você tem um Pai que vela por você. Todas as coisas vão contribuir para o teu bem. Eu estudo a Bíblia Sagrada, irmãos, e eu vejo Deus usando situações de crise para abençoar o seu povo. Eu vejo Deus tomando um homem chamado Isaac, mandando ele semear numa terra seca, num período de fome, num período de crise, e abençoando Labasteia, a vida daquele homem, e fazendo dele o homem mais rico daquele lugar. Aleluia, Deus. Não brinque com o poder de Deus, querido. O nosso Deus, Ele não é surpreendido pela crise. Entenda uma coisa, eu e você que somos servos de Deus, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Aleluia. Você está em Cristo. E se nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores. Eu leio novamente aqui o versículo 31, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Ninguém pode contra você, querido. Ninguém pode contra a igreja. A maior declaração de Cristo foi: edificarei a minha igreja. É Ele que edifica a sua igreja. Aleluia. Ai de mim como pastor, o dia que eu achar que é eu que edifica a igreja. Esse pensamento é um pensamento de gafanhoto, querido. Quem edifica a igreja é Ele. Aleluia. Edificarei a minha igreja. Olha a segunda declaração: e as portas do inferno não prevalecerão Aleluia. Contra ela. Glória a Deus. É Ele que edifica a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entenda uma coisa: a igreja não é aquelas quatro paredes, não. A igreja somos nós. Aleluia. É Ele que edifica a minha e a tua vida, e as portas do inferno não vão prevalecer. É Ele que te predestinou, é Ele que te conheceu antes que você viesse a existir. Ele já te conhecia, Ele te predestinou, Ele te chamou para a presença dEle, meu querido irmão. Ele te predestinou, aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, como não dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Aleluia. Portanto, querido, é Ele que te chamou. Glória a Você Deus. está nas palmas das mãos de Deus. Aleluia. Ninguém pode arrebatar das minhas mãos, porque o Pai que me deu é maior do que todos. Glória a Jesus. Você tem o intercessor, você tem o paracletos. Aleluia. Quantas das vezes, irmãos, nós dobramos os nossos joelhos? Muitas vezes eu e a pastora temos vivenciado isso. Muitas vezes falta palavras, muitas vezes é gemidos, é lágrimas. Mas existe um cântico que diz assim, que uma lágrima para Deus é uma frase. Aleluia. Muitas vezes você nem sabe orar direito, mas uma lágrima que você derrama na presença de Deus, reconhecendo que sem Ele você não é nada. Ele já está trabalhando ao teu Oh, favor. glória, eu creio. Aleluia. Ele já está pelejando por você, porque Ele te chamou. E eu termino dizendo que o maior projeto de Deus para mim e para a tua vida, eu quero ler novamente aqui, Aleluia. o maior projeto de Deus
para minha e para a tua vida está aqui no versículo 29. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O maior projeto de Deus para a nossa vida é fazer de mim e de você a cada dia mais parecidos com Ele. Aleluia. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo ali em Coríntios, que diz assim, que nós somos transformados de glória em glória, a cada dia, pelo Espírito Santo, segundo a imagem do Senhor Jesus. Esse é o maior projeto de Deus. E não se esqueça daquilo que eu disse. Antes do trono, vem a cruz. Antes da coroa de glória, vem a coroa de espinhos. Então, se nós estamos passando por isso, é porque Deus tem coisas grandes. Se nós estamos passando por isso, se Deus permitiu isso, é porque coisas grandes nós vamos colher lá na frente, querido. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Aleluia. Você vai vencer, Glória nós a vamos Deus. vencer. Você vai passar por essa prova glorificando o nome santo do Aleluia. Senhor. Neste momento, querido, eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Você que talvez está com o seu coração cheio de angústia. Irmãos, o que a gente tem mais visto hoje é corações angustiados. Mas eu entendo que eu e você, nós somos chamados para ser Betesda. Nós somos chamados para ser casa de misericórdia de Deus. Tem lá o hospital, mas eu e você, nós somos a casa de misericórdia de Deus. Você tem uma palavra de cura, você tem uma palavra de ânimo, você tem uma palavra de conforto. Uma palavra sua, usada pelo Espírito Santo, ela traz cura ao coração ferido. Ela traz cura ao coração angustiado. Então que nessa noite, eu não sei a tua situação, mas que você possa descansar o teu coração. Não estou dizendo isso aqui para te agradar não, querido. Estou dizendo isso aqui com convicção do Deus que eu sirvo, com convicção do Espírito Santo que habita em mim. Deus, aleluia, está dizendo: descansa o teu coração, filho. Descansa o teu coração, filha.